Salve galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex. É um prazer assim inenarrável, inenarrável é uma palavra muito bonita, né? Estar de volta depois de tanto tempo longe, depois de tanta bronca que o canal passou, a gente teve equipamento dando problema, 2020 começou assim arrebentando com o Cortex, equipamento que deu problema, meses de equipamento distante, eu tive que consertar e foi uma coisa louca aí. Mas, graças a Deus, está tudo resolvido, está tudo voltando aos eixos, a gente vai recomeçar. Alguns de vocês podiam ter achado até que eu já tinha abandonado vocês, de jeito nenhum. E a gente está aqui de novo, de volta para provar que o Cortex, o canal de física mais democrático do planeta, veio para ficar. E veio com esse 2020 a gente veio com a carga total. Com a carga total porque esse ano tem muita coisa nova, né? Temos aí muita bateria de questões, muito conteúdo para pré-militares, para Enem. Teve um susto grande que a prova de física 2019 deu no Enem, né? Foi apavorante. Eu previ que o nível da prova iria subir muito devido à nova conjuntura governamental. Deu um insight de que essas questões viriam de arrebentar, e foi o que aconteceu, né? Se bem que depois que a prova acontece, todo mundo diz que previu tudo, né? Mas agora tá, eu acho que está em vídeo, eu já vou botar aqui, tá do passado. Mas temos muitas coisas novas esse ano aí pra gente apresentar. Inclusive esse ano tem novidades, estamos aí com o salto quântico, né? O nosso isolado de física, devido a essa dificuldade muito grande que a prova de física no Enem 2019 apresentou, muita gente chegou a me perguntar, me questionar se a estratégia do salto quântico, quem não conhece, eu vou deixar um cardzinho aqui para você ir lá ver o que ele se trata, se a estratégia do salto quântico não poderia se transformar num curso, e foram muitas sugestões, muito pedido, e pum, foi o que aconteceu. Esse ano o Cortex apresenta para vocês o nosso salto quântico transformado em isolado de física online digital, na maior plataforma de ensino da América Latina. É para arrebentar mesmo, companheiro, não é para ter peninha não. E você está... Eu sei, propaganda não, né? Eu sei, eu estou tentando não fazer propaganda. Então, para não perder muito tempo, obviamente vocês estão muito ocupados, tem muita coisa para fazer. Peço desculpas pelo pequeno merchandising, mas eu tenho que comprar o Danone de Enzo. E Enzo come, meu amigo Enzo come, né? Com coisa pouca não. E sem esse merchandising eu não consigo pagar o Danone do rapaz, não é verdade? Então hoje a gente volta exatamente com o pé direito, assunto que interessa demais a Enem, assunto que interessa demais a pré-militares. É um assunto de eletrodinâmica, eletricidade, eletrodinâmica, aparece demais nas provas, nunca deixou de aparecer no Enem, incidência muito forte, muito pesada, e é exatamente sobre resistores que vamos falar hoje. Não vamos falar de todas as associações de resistores em si, mas hoje a gente vai dar uma atenção especial para uma associação, a mais simples delas, que é a associação em série de resistores. Então, o que são esses dispositivos, o que são os resistores, o que é que eles conseguem fazer? Os resistores, na verdade, são uma espécie de dispositivos elétricos, eletrônicos, que eles têm uma função principal, que é dificultar a passagem da corrente elétrica. Na verdade, essa dificuldade que ele oferece à passagem da corrente elétrica acaba funcionando como uma espécie de controle da corrente elétrica no circuito inteiro, né? Então, uma das funções principais dos resistores é exatamente essa, né? Controlar a corrente elétrica que circula através do circuito elétrico em si, né? Mas uma outra função que é importante demais para os resistores, que a gente não pode deixar de citar, é o efeito Joule. Nós temos diversos elementos de efeito Joule que a gente usa no dia a dia. Então, está aí uma definição bacana, né, para resistores. São dispositivos cuja função é resistir para controlar a passagem da corrente elétrica, havendo no processo liberação de calor, efeito Joule. Muito bem, esses resistores, quando são colocados em circuitos, muitas vezes eles são associados.
essas associações normalmente surgem para que se consiga valores diferenciados de resistências que, por exemplo, não se tem no mercado. O engenheiro projetista, por exemplo, quando ele está projetando um circuito elétrico, às vezes ele precisa de um valor de resistência elétrica para o circuito que não tem no mercado. Então ele pode associar resistores para que em conjunto vários resistores associados obtenham valores menores, ou elas associados obtenham um valor total, um conjunto final maior. Vocês vão entender isso melhor quando a gente fala dessas associações em si, tá? Não vamos nos atropelar muito não, senão fica um negócio meio bagunçado, né? Meio atravessado. Mas, basicamente, o que nós temos de associação? Então, nós temos aí como associação, nós temos a associação série, tá? Que é mais simples e é a que a gente vai tratar hoje. A associação paralelo, que não é nada de complicado, só tem um pouquinho mais de detalhes que a série. E a associação que realmente eu não sei se eu devo chamar de uma associação, porque ela é um conjunto, né, de características da série paralelas juntos. Ela em si não tem uma característica própria, particular dela. Ela na verdade é um conjunto de associação, é um circuito onde você vai encontrar as duas associações juntas. Então não sei exatamente se é uma associação em si. Na associação em série, oferece apenas um único caminho. Um detalhe, um macete que eu dou muito para vocês, tá? Segura um pouquinho, não sai daí não, que muita gente tem dificuldade de identificar quando é que uma associação ela é séria ou paralela. Eu vou dar já um macetezinho, tá? Um macetezinho que você vai guardar e você não vai esquecer. E sempre que você puder usá-lo, vai saber quando é que resistores estão em série ou não. Segura aí, não sai daí não, que eu vou já dar esse macete. Então vamos ver o que diz aqui. A associação em série oferece apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. E o conjunto de resistores aumenta a resistência total, dificultando mais ainda a passagem da corrente elétrica. Bom, segura aí que eu vou dar esse macete e vai ser agora, tá? Observe aqui que nós temos a simbologia de resistores, né? Nós temos aqui um resistor R1, um resistor R2, um resistor RN, seja quantos resistores estiverem, N resistores associados em série, tá? Mas um macete que eu vou dar agora para vocês, anotem aí, para vocês não esquecerem. Se você quiser saber se 2, 3, 4 resistores estão em série ou não, se você estiver na dúvida, faz o seguinte, ó. Pega o caminho da corrente elétrica que vai atravessar o resistor. Primeiro resistor aqui, tá? Beleza. Se depois de passar por ele, certo, você tiver opções diferentes de caminho, ou seja, mais de um caminho para você percorrer como se você fosse a corrente elétrica, isso já não é mais sério, tá? Aí já tem alguma coisa pela frente paralela. Na paralela, na associação em paralelo, a corrente tem a opção de subdividir-se em caminhos. Em série, quando os resistores estão em série, não existe essa possibilidade, tá? Então, só existe um único caminho para a corrente percorrer. Então, depois que você passar por um resistor, obrigatoriamente você tem que passar pelo próximo, e pelo próximo, e pelo próximo, assim sucessivamente até o último. Você não tem a opção de subdividir, de pegar caminhos diferentes, tá? Esse é o macete que eu dou para vocês quando estiverem no circuito, caminhando pelo circuito, ver, peraí, deixa eu ver se esse resistor aqui R1 está em série com R2. Se após sair de R1, o único caminho para a corrente elétrica que você tem é passando pelo R2, então eles dois estão em série. Isso eu falo para 2, mas pode valer para 3, para 5, para 10, seja quantos for. E não importa o jeitão do caminho, tá? Se é reto, se é curvo, se é circular, o importante é que só seja o caminho, ok? Muita gente pergunta se os equipamentos em casa, por exemplo, equipamentos, as instalações elétricas residenciais podem ser ligados em série. Não sai daí não, que eu vou já explicar se pode ou se não pode. E se pode, quando é que é possível fazer isso. Outra coisa importante na associação em série que a gente não pode deixar de frisar é isso aqui, ó. Ela aumenta a resistência total. Então, quando você coloca dois resistores em série, a resistência total, que é, digamos assim, o conjunto do resultado de todos os resistores juntos, tá? Seria a resistência total produzida, ela sempre aumenta. Você colocou resistores em série, a resistência total sempre vai crescer. Você não tem opção, ela sempre vai estar aumentando, certo?
Ao contrário da paralelo, que quando a gente liga os resistores em paralelo, a resistência tende a cair. Vamos dar uma olhadinha agora com a lupa, com zoom sobre essas características, né, dessas associações. Vamos tomar esse circuito aqui, tá? É um circuito em série. Observe aqui que nós temos uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão, esse aqui é um circuito simples, essa fonte de tensão pode ser, por exemplo, uma bateria, uma pilha, tá? Ela é responsável por produzir potenciais diferentes aqui nas duas extremidades, tá? O que importa é que esses potenciais diferentes vão fazer que uma corrente elétrica circule através do circuito, retornando para a nossa bateria aqui. Se você está achando um pouco enrolado a questão da corrente elétrica, eu vou deixar um card aqui, tá? Um pouco mais para frente, dá um pulinho mais na frente aí, se você estiver enrolado com a questão da corrente elétrica, onde a gente vai colocar, esse card é exatamente para levar você para as aulas de corrente elétrica, para você dar uma olhadinha lá, se você estiver meio perdido sobre a questão de corrente elétrica, tem 2 vídeos muito bacanas, vou deixar o card para vocês. Uma característica importante aqui da nossa associação é essa aqui, tá? A tensão total é completamente distribuída proporcionalmente a cada um dos resistores, tendo a maior parcela da tensão aqueles resistores de maiores resistências. Vamos entender isso aqui melhorzinho. Então vejam só, o que quer dizer isso? A tensão total, o que é essa tensão total? É essa tensão aqui, ó, nesse caso, fornecida por essa única bateria. Não precisa necessariamente ser por uma, eu poderia ter uma associação de baterias ou pilhas aqui, tá? Nesse exemplo, nesse circuito, nós temos aí uma bateria, uma pilha de 12 volts de tensão, certo? Sendo fornecida. Essa é a tensão total que está sendo fornecida ao circuito. Ela diz que ela é completamente distribuída. O que quer dizer isso, completamente? Quer dizer que esses 12 volts, tá, vão estar distribuídos por esses 4 resistores aqui. Então, cada resistor desse vai ficar com parte do potencial, parte desse potencial vai ficar, digamos assim, distribuído para esses resistores. Então, isso quer dizer completamente distribuída. O que quer dizer proporcionalmente a cada um dos resistores? É simples. Vejam que esses resistores, para esse exemplo, tem aqui 7 ohms, 8 ohms, 5 ohms e 4 ohms. Observe que eles têm valores de resistências diferentes. Essa aqui é a unidade de medida da resistência, tá, gente? Representado pela letra grega I, ômega, tá? A unidade de medida ohms para resistores, certo? Observe que cada resistor aqui tem valor de resistência diferente, tendo esse aqui a maior resistência no circuito e tendo esse aqui a menor resistência do circuito, 4 ohms. Aí temos um de 5 e um de 7. Quanto maior a resistência em ohms de um resistor, maior a dificuldade que ele apresenta para a passagem de corrente elétrica. E lembre-se que quando eles estão em série, essas dificuldades se somam para dificultar mais ainda a passagem da corrente, certo? E observe que eles estão em série. Veja o macetezinho, a corrente passa por 7 ohms, vindo da fonte passa por 7 ohms, obrigatoriamente ele só consegue passar pelo de 8, depois pelo de 5, depois pelo de 4 e retornar para a fonte de tensão, tá? Então o que quer dizer proporcionalmente, Anderson? Você ainda não deu toque para a gente, está enrolando, não quer falar. Fala logo esse negócio aí. Muito simples, tá? O que quer dizer proporcionalmente? Proporcionalmente quer dizer que quanto maior o valor da resistência, maior é a parcela desses 12 volts que vai ficar para esse resistor. Então, desses 12 volts, eu sei que está distribuído todo aqui para esses resistores, tá? Mas quem vai ficar com o menor pedaço desses 12 volts é o de 4 ohms, porque tem a menor resistência. Em seguida, quem fica com o segundo maior, ou segundo menor, né, é o de 5 ohms. E nós temos aqui o de 8 ohms com um maior percentual, ou seja, a maior parcela, o maior total, a maior parte dessa tensão de 12 volts, que vai estar distribuída para os 4. Mas, quanto mais resistência, maior é a fatia de tensão que vai ficar para ele, de queda de tensão. Eu vou dar um macete para vocês. Hoje eu estou assim, com o coração
gigantesco. Acho que é porque estou feliz, porque estou voltando com o canal, com as gravações. Vou dar um macete para você. Não se levanta daí. Tu ia pular lá para ver se tem uma coisa mais interessante. Agora que eu vou dar esse macete, tu vai pular. Preste atenção. Como saber qual é a fatia de tensão que cada resistor desse vai receber? É muito fácil, preste atenção. O que você vai fazer? Olha, o macete vem agora. Segura. Basta usar a primeira lei de Ohm, que dá que a tensão em qualquer parte do circuito é igual à resistência vezes a corrente. Ora, se você souber quanto é a corrente que circula nesse circuito, tá? Mais à frente a gente vai comentar como é que a gente descobre isso, e é muito fácil mesmo, tá? Então você sabe qual é a tensão que vai ter em cada um desses resistores. Basta eu pegar o valor dessa resistência e multiplicar pelo valor da corrente que está circulando aí no circuito. Então, se eu quiser saber qual é a tensão em cima, qual é a parcela aqui em cima desse resistor, eu pego a resistência daqui, ó, R, que é 7, e multiplico pela corrente que está circulando, que é muito simples de calcular. Depois eu vou já mostrar para vocês. Não sai daí que eu vou já mostrar como é que se calcula essa corrente aqui. É um macetezinho muito simples. Aqui você faz de cabeça. Acho que alguns de vocês já mataram quanto é a corrente, hein? Comenta aí, bota isso só para saber se você realmente, nessa parte do vídeo, se você assistiu aqui e se você já tinha dado só de cabeça quanto é o valor dessa corrente elétrica aqui. Só olhando aqui, tá? Comenta aí se você conseguiu matar de cara, beleza? Quero ver se você conseguiu mesmo. Ok? Então, obviamente, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão, a gente pode verificar o porquê. Porque a tensão depende da resistência vezes a corrente. Como a corrente é a mesma para todos, não esqueçam que a corrente, essa é a característica principal da associação em série. A corrente é a mesma para todos os resistores, então a única diferença de tensão vai se dar apenas pela resistência de cada um. Quanto maior a resistência, maior vai ser, obviamente, a queda de tensão. Uma outra característica importantíssima que vocês já devem ter percebido isso, é claro, mas eu vou citar do mesmo jeito, que é importante, sobre essas tensões aqui distribuídas sobre cada um desses resistores. A gente já comentou, mas todos já devem ter percebido isso aqui, que o somatório de todas as tensões sobre todos os resistores associados deve ser igual à tensão total fornecida. Então, essas tensões que eu vou ter no de 7, no de 8, no de 5 e no de 4, eu tenho 4 tensões aqui. Se eu somar essas tensões, elas vão dar exatamente 12 volts, que é a tensão total fornecida, certo? Então, nós temos a corrente circulando aí, nós temos a tensão total V. Sobre o resistor de 7 ohms, vamos ter V1. Vamos chamar de V2 a tensão sobre o resistor de 8 ohms, que é a maior queda de tensão, sem dúvida, porque tem a maior resistência. V3 o de 5 e V4 é a tensão sobre o resistor de 4 ohms. Então, com certeza, podemos dizer que a tensão total, essa tensão aqui, V, vai ser igual ao somatório dessas 4 tensões aqui envolvidas, tá? V1, V2, V3, V4, ok? A teoria é bem simples, né, sobre resistores. Até o final do vídeo eu vou deixar um cardzinho aí, um link para você ir para um vídeo só de resoluções de questões de associações sérias, tá? Para você dar uma matada aí, alguns circuitos, algumas questões aí que já apareceram bem bacanas, clássicas. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre uma questão sobre a resistência equivalente, que é um conceito muito importante nas associações, né? Resistência equivalente, o que é? A definição bacana aqui, ó, tá? É a resistência total gerada pela associação dos diversos resistores associados. Então vejam só, cada resistor em particular ele apresenta uma própria resistência particular dele. Mas quando a gente associa esses resistores, essas resistências particulares de cada um dos resistores, elas vão, digamos assim, se associar às dos outros resistores e vão ter um valor total, tá? Na resistência em série é muito fácil de calcular isso, calcular a resistência equivalente.
Na paralela dá um pouquinho mais de trabalho, mas não deixa de ser muito fácil também, tá? Mas é só que a série é fácil demais, é coisa de cabeça. Como é que a gente faz isso? Olha só, muito simples. Vamos colocar aqui um circuito para a gente dar uma olhadinha nisso, uma correntezinha. Vamos colocar aqui os nossos resistores R1, R2, R3, R4, são o valor, digamos assim, das resistências de cada um deles, tá? E para a gente calcular isso, o que a gente faz? Não tem nem o que contar, nem o que fazer, né? Alguns de vocês já devem ter percebido que essa resistência equivalente aí dá 24 ohms, mas por quê? Porque na resistência em série, tudo que você precisa fazer é somar o valor de todos os resistores. E aí você vai ter a soma desses resistores, a resistência total, que é de 24 ohms. Fácil demais, né? Não tem o que se fazer. E exatamente com isso eu disse para vocês que ia dar um macetezinho de como calcular aquela corrente no circuito, não foi? Eu não vou mentir para vocês, eu vou mostrar como é fácil e como dá para fazer de cabeça. Acho que alguns já podem ter colocado aí nos comentários, não sei, de repente alguém colocou aí, que já sabia de cabeça quanto era o valor da corrente elétrica. O que a gente faz aqui? A primeira lei de Ohm pode ser usada para determinar a corrente que circula em um circuito série simples. Aquela primeira leizinha que a gente colocou lá no começo da nossa aula. Onde tensão é igual a resistência vezes corrente, tá? Só que, vamos colocar aqui, o nosso circuito, essa tensão é os 12 volts ao qual está submetido o nosso circuito, tá? Beleza? Esses 12 volts. O I é a corrente elétrica que a gente quer calcular. Eu vou deixar agora o card para vocês da corrente elétrica, dos vídeos sobre corrente, se você estiver apanhando sobre o que é corrente elétrica, tá? E a resistência aqui, agora muito cuidado, se você quiser calcular a corrente total do circuito, que na verdade vai ser a mesma para todos os resistores quando a associação é série, não esqueçam disso, então você vai ter que usar resistência equivalente total, tá? Você vai ter que usar o R total e não o R de cada um dos resistores. Substituindo, a gente sabe que a tensão aplicada é de 12 volts, está aqui, ó, na nossa fonte. A gente já viu que a resistência, tá até um erro aqui de digitação, vamos me perdoar. Isso aqui, gente, aqui é o 24, tá? A gente está querendo calcular o I, a corrente elétrica, perdão, o coice aqui, isso aqui é um I, tá? Não é o R que é 24 ohms, perdão aí pelo coice, tá? Vamos ver se a besteira continuou depois. Continuou depois, tá? 1000 perdões, mas eu estou morrendo de preguiça para voltar a gravar isso aqui mudando a letra. Então subentenda, tá? Que isso não é R, é o I, é a corrente elétrica. Foi um coice de digitação aqui desse amigo que vos fala, peço perdão. Então a corrente elétrica, pelo menos a unidade de medida eu coloquei certa, 0,5 amperes, que é a unidade de medida da corrente elétrica no Sistema Internacional de Medidas, tá? Só não é R, R é a resistência total. Então na verdade eu deveria ter substituído o 24 no lugar do R e ter calculado o I. Mas a resposta está certinha. A corrente que vai circular em todos os resistores aí é realmente de 0,5 amperes, basta dividir 12 por 24, você vai ter a corrente elétrica. Perfeito? Se já estiver prontinho, eu vou deixar aqui um card em cima para uma bateria de exercícios envolvendo circuito em série, para vocês darem uma treinada aí. Vou deixar o link aí. Se não tiver, em breve eu vou colocar, tá? E se você quiser receber a notificação de quando chegou essas questões, dá um pulinho ali embaixo, ó, ali naquele cantinho, tá? Ali, ó, ali no cantinho, tá? Vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações, que assim que eu colocar essa aula resolvendo as questões de circuito série, vai chegar para você, beleza? Posso colocar algumas questões aí, um vídeo com questões Enem e outro eu vou colocar com questões para concursos militares, tá? Se você gosta de concursos militares, então coloca aí nos comentários qual concurso que você quer essas questões resolvidas, beleza?
E para você que vai fazer Enem, não deixe de dar uma olhadinha no link aí embaixo, dá uma olhadinha como é que está o nosso isolado. Gente, tá fantástico, o salto quântico está de arrebentar. São 9 módulos, mais de 1000 questões, só direcionado para o que cai no Enem. 75% das questões que já caíram no Enem estão em 18% dos conteúdos de física. Você sabe onde é que estão esses 18% que já geraram 75% das questões do Enem? Eu sei. E se você quiser saber, dá um pulinho aí. Vou deixar um link logo abaixo para o salto quântico. Dá um pulinho e vê lá. E se você souber quanto é que está o preço desse nosso isolado aqui digital online, na plataforma, maior plataforma de ensino da América Latina, tá absurdo. Eu garanto a vocês que o lanchinho no McDonald's está bem mais caro. O nosso isolado de física, o salto quântico, que já vai começar as matrículas no próximo dia 24. Por enquanto, matrícula nenhuma. Dia 24 de março, abertura do nosso isolado de física, o salto quântico 1, mecânica. Por que mecânica? Com foco em Enem, tá? Foco em Enem. Por que mecânica? Porque mecânica é 50% do conteúdo do Enem, física, tá? Então vocês precisam ficarem preparados logo na parte de Enem, e esse curso tá bacana. E o melhor, você vai ver toda a mecânica lá, até tem como bônus, mas as aulas principais é onde estão os 18% de conteúdo que realmente aparece no Enem. E isso você precisa dar uma olhadinha lá para ver como é que fica, beleza? Um grande abraço, tava morrendo de saudade de vocês, e agora a gente é bola para frente, só vai ter novidades de hoje em diante. Valeu? Beijão no coração e a gente se vê logo logo. Tchau!